Olá a todos, muito boa tarde ou bom dia para quem ainda não almoçou, como se costuma dizer, não é? 2025 está aí, não é verdade? Hoje já são dia 9 e hoje regressamos aos nossos diretos, às nossas conversas. Estão aí. Se nos têm habitualmente estado connosco nestas conversas com os vários profissionais, os diretos vão continuar este ano. O objetivo é sempre vocês saírem daqui com mais um bocadinho de informação, com dicas práticas. Podem nos colocar nos comentários se estão a ouvir bem. Já agora que é importante para que isto resulte. Antes de mais, espero que tenham tido umas boas festividades junto da vossa família. Tenham tido uma excelente passagem de ano e que este novo ano 2025 vocês consigam concretizar os vossos sonhos. E no que depende de nós, temos aqui uma equipa multidisciplinar para vos ajudar neste sentido. Que seja um ano com muita saúde, acima de tudo. Vamos só fazer aqui um bocadinho de compasso de espera, ainda faltam algum tempo. Como eu estava a dizer, neste ano vamos manter estas conversas com os diversos profissionais da nossa equipa. O objetivo é sempre trazer um assunto diferente, com várias dicas para vocês colocarem em prática. Para quem chegou há pouco tempo à nossa página, o meu nome é Filipe, sou responsável pelo atendimento ao cliente daqui do Centro de Nutrição e temos estes diretos mais ou menos quinzenalmente com os diferentes profissionais, as diferentes profissionais, aliás, que colaboram connosco. Depois temos connosco uma das nutricionistas da nossa equipa, que é a doutora Catarina de Souza. E vamos só fazer aqui mais um compasso de espera, faltam 2 minutinhos. Vamos ver se, entretanto, a doutora consegue entrar aqui no nosso direito, porque isto às vezes é complicado, as tecnologias. Vamos ver se, entretanto, ela consegue entrar. Ainda falta aqui um minutinho, 2 minutinhos, mais ou menos. Estava a dizer que em 2025 vamos manter então estas nossas conversas. Acho que é importante também para vocês conhecerem toda a nossa equipa, que faz parte da nossa equipa, que trabalha nas diversas áreas, como sabem, temos diversos serviços. Vamos ver se, entretanto, a doutora Catarina consegue entrar. Já mandei o convite, mas isto às vezes as novas tecnologias tramam-nos, não é? Vão colocar nos comentários se nos conseguem ouvir bem, porque é essencial para que a mensagem passe. E já agora podem dizer onde é que nos estão a ver. Também é importante saber para nós a quem é que conseguimos chegar. Acho que já está aqui a doutora Catarina. Catarina, estás-me a ouvir? Estou a ouvir. Consegues-me ver? Não. Não, mas normalmente isto às vezes não dá bem direito, mas depois na gravação fica. Ah, é? Sim, sim. Achas que podemos prosseguir assim, então? Sim, sim, sim. Ok, boa. Pronto. Mas estava a dizer aqui, a quem entretanto foi entrando, hoje temos connosco a doutora Catarina, que é nutricionista na área da saúde da mulher, não é assim, Catarina? Sim, exatamente. E o tema de hoje, vamos falar sobre um tema que é síndrome dos ovários poliquísticos. É assim, Catarina, ou Mas já policísticos? Já, agora já estou a ver. vamos. Desculpa Pronto, interromper. não faz mal, não faz mal. Pronto. Também podem deixarem nos comentários se estão a ver bem, se está tudo ok a nível de som, porque é importante. Pronto, estava a dizer que hoje a convidada é a doutora Catarina, que faz parte da nossa equipa, e hoje falámos de um tema um bocadinho sensível, que é a síndrome dos ovários poliquísticos. Vamos falar nomeadamente do impacto da alimentação
e o estilo de vida, ou seja, o que é que isto pode influenciar esta síndrome. Bem-vinda, Catarina, antes de mais estes diretos. Obrigada, é a minha estreia. Exatamente. E por isso mesmo, gostava primeiro que fizesse uma breve apresentação tua, também para relembrar quem nos está a ver há quanto tempo fazes parte da equipa, quais é que são as tuas maiores áreas de atuação, para as pessoas também ficarem um bocadinho a conhecer. Certo. Então, como disse aqui a Filipa bem, sou Catarina, sou especializada em nutrição aplicada à saúde da mulher e tenho-me dedicado nos últimos tempos a tratar mulheres que têm condições como SOP, como endometriose, mulheres que procuram engravidar, portanto, trabalho muito com mulheres que fazem tratamentos como, por exemplo, a FIV, atendo também mulheres em fase de gestação, pós-parto e dou ali uma ajuda ainda na menopausa. Digamos que sou assim uma apaixonada pelo universo feminino e então quero muito continuar a ajudar mulheres nestas fases e com estas nuances todas que costumam existir nesta fase da vida delas. Deixa-me só dizer-te que se calhar isto poderá fazer sentido para as pessoas que nos estão a ver. Eu comecei a gostar desta área, a dedicar-me isto quando engravidei. Eu sou mãe de 3 filhotes e então percebi na gravidez do primeiro que o conhecimento dos profissionais de saúde que geralmente nos acompanham nestas fases relativamente à nutrição e ao papel que tem na programação metabólica, programação da saúde, tudo isso era algo escasso. Então comecei a dedicar-me a estudar, entretanto fui aplicando na prática nas estações seguintes, que foram mais 2, e daí até me começar a interessar sobre temas relacionados com a saúde da mulher e com a fertilidade, porque eu queria muito que outras pessoas pudessem experimentar aquele sentimento de serem mães e pais. Foi assim um passinho e, portanto, olha, comecei e nunca mais parei. Ando aqui de volta deste tema e continuo a gostar tanto como no primeiro dia, se calhar até mais, porque vou descobrindo cada vez mais coisas. Claro, sim, é sempre um mundo de novas aprendizagens, não é? Sim, sim, é verdade. Tocando agora no nosso tema, não é, que nos trouxe aqui, acho que é importante começar por explicar o que é isto da síndrome dos ovários poliquísticos e como é que ela afeta a saúde feminina. Sim, então, antes de mais eu gostaria de dizer que a SOP é a condição do foro hormonal mais comum em mulheres, entre mulheres em idade reprodutiva. Afeta entre 3 a 15% das mulheres a nível mundial. Portanto, não é assim tão incomum quanto se possa pensar. Tal como o nome diz, é uma síndrome, portanto não acomete apenas um órgão ou um sistema e pode ter repercussões que vão desde as neurológicas, endócrinas, metabólicas também, o que quer dizer que não interessa tratar apenas a mulher com SOP quando está a pensar em engravidar ou eventualmente descobriu quando está a iniciar tentativas. Portanto, todas as mulheres que tenham identificada esta condição devem procurar ajuda, tratamento, muitas das vezes multidisciplinar, precisamente para evitar ou silenciar estas consequências a estes níveis. É uma condição crónica, portanto não tem cura, mas pode ser silenciada e pode-se viver com qualidade de vida, apesar de se ter SOP. Claro, como é que esta síndrome é então diagnosticada? Ora bem, para se fazer o diagnóstico tem que se reunir pelo menos dois dos 3 critérios dos que estão definidos nos critérios de Roterdão. Os 3 critérios são então disfunções ovulatórias, portanto termos aqui menstruações, menos de 8 menstruações por ano ou ciclos mais longos que 35 dias, ter também hiperandrogenismo, portanto termos níveis das hormonas tipicamente masculinas como a testosterona e a DHEA elevados. E o terceiro critério é então a síndrome, os ovários poliquísticos, que dão o nome à síndrome. Claro. Portanto, termos aqui em torno de pelo menos 20 pequenos folículos em cada, ou num dos ovários, é um dos critérios também que pertencem a estes critérios de Roterdão e que servem para diagnóstico. Para dizer o quê? Que
nem sempre é fácil fazer o diagnóstico desta síndrome, porque existem diferentes fenótipos, e se calhar vais-me perguntar isso mais à frente, mas existem diferentes fenótipos e alguns fenótipos não reúnem precisamente o critério dos quistos nos ovários. E, portanto, temos que nos basear em análises clínicas, em sintomatologia, e muitas das vezes as mulheres tardam em ser diagnosticadas precisamente por não haver ali um exame objetivo que diga tem síndrome dos ovários poliquísticos. Este género de síndrome, quais é que são os sintomas que começam a apresentar este tipo de mulheres que apresentam esta síndrome? Os mais comuns, pelo menos. Os mais comuns. Disseste bem, os mais comuns, porque lá está, dependendo do fenótipo, podemos ter manifestações diferentes. O que é isto do fenótipo? Digo já então. O fenótipo, digamos que é as características observáveis que cada mulher tem decorrente da existência então da SOP. E dependendo do fenótipo, portanto, estas manifestações, estes sintomas podem ser diversos. Mas os mais comuns vão desde o hirsutismo, portanto, o pelo, por exemplo, em zonas mais tipicamente masculinas, como o peito ou a face, ter pele oleosa, com um acne profundo, queda de cabelo com um padrão tipicamente masculino, como, por exemplo, acontece na alopecia androgenética, ter então aquela irregularidade menstrual que eu referi há pouco, portanto ciclos muito longos, com mais de 35 dias ou menos de 8 menstruações por ano, mas também há mulheres que têm menstruações muito curtas, com menos de 22 dias. Ter muitos ciclos anovulatórios, porque os folículos não conseguem desenvolver-se e, portanto, não ocorrem ovulações, daí depois também haver esta escassez de menstruações. Ter menstruações escassas, ou seja, com um fluxo muito diminuto durante as menstruações que eventualmente ocorram, um aumento de peso, apesar de não haver um aumento da ingestão, são vários, mas estes aqui são assim, os mais frequentes. E esqueci-me de referir também que pode haver sentimento de raiva, muita variação de humor, muita irritabilidade, também é muito comum nas mulheres que têm SOP. Claro, existem diversos tipos desta síndrome ou ela é considerada uma só, digamos assim? Não sei se foi clara na... É uma síndrome, mas existem então 4 fenótipos diferentes, como eu referi. Ou seja, nós, para determinarmos o tipo de fenótipo, temos que atender àqueles critérios de Roterdão que eu referi agora há pouco, e dependendo daqueles que nós reunimos, nós podemos ter um fenótipo A, B, C ou D. Portanto, se nós tivermos um fenótipo A, quer dizer que temos os 3 critérios. Portanto, temos hiperandrogenismo, temos a disfunção ovulatória e temos os quistos nos ovários. Já o fenótipo B tem então a disfunção ovulatória e o hiperandrogenismo, o C tem o hiperandrogenismo e os quistos nos ovários, e o D tem então a disfunção ovulatória e os quistos nos ovários, sendo que a D tem sido considerada como uma forma mais leve desta síndrome. Portanto, quanto mais critérios nós temos, mais agressiva, digamos assim, tende a ser a síndrome para aquela mulher. Claro. Tem mais manifestações, não é? E mais consequências a longo prazo. Claro que sim. Como começámos esta conversa, o impacto da alimentação e do estilo de vida interferem e, neste caso, se for melhorada, pode ajudar então neste género de síndrome. Qual é o papel da alimentação, começando por aí, para quem sofre de SOP, então? Digamos que alimentação e estilo de vida adequado são centrais para silenciar a SOP e para se reverter alguns dos possíveis efeitos, como por exemplo a infertilidade, porque mulheres com SOP podem engravidar, podem ter filhos, ok? Pode ser um pouquinho mais difícil, mas adequando a alimentação e o estilo de vida, é possível sim reverter-se essa situação, assim como outras decorrentes da existência desta condição. A alimentação é extremamente importante no sentido em que vai permitir
permitir a diminuição da inflamação, que muitas das vezes está associada à SOP. E por outro lado, embora dependendo do tipo de fenótipo que nós tenhamos que ajustar o tipo de abordagem, há algo que é comum, transversal, a praticamente todas as mulheres que têm SOP, que é a resistência à insulina. Portanto, quanto mais resistência à insulina nós temos, mais desregulação hormonal vai haver, mais inflamação também e, portanto, piores vão ser as consequências, mais graves serão os sintomas mais marcados. Portanto, a alimentação tem que ser direcionada, tem que ser altamente individualizada e direcionada para o tipo de fenótipo que a pessoa tem, que aquela mulher tem, mas fará com certeza toda a diferença. Claro, com a tua experiência, existe algum alimento considerado não proibido, mas que de certa forma prejudiquem quem tem esta síndrome? Eu não posso dizer que seja só, que prejudique só quem tem SOP, não é? Na verdade, tudo que sejam alimentos ultraprocessados, com açúcares refinados, com gorduras adicionadas de má qualidade, com sal excessivo, com vários aditivos, corantes, adoçantes, entre outros, farão mal a qualquer pessoa. Mas numa pessoa que tem a síndrome dos ovários poliquísticos é extremamente importante. Eu começaria por aí. Mas o tipo de hidratos de carbono que nós comemos, a quantidade, com o que é que acompanhamos os hidratos de carbono, isto fará toda a diferença para esta questão que eu estava a referir da resistência à insulina. Claro. O que eu costumo dizer às minhas pacientes em consulta é: a primeira coisa a fazer é nunca ingerir hidratos de carbono sozinhos, mesmo que sejam hidratos de carbono que nós temos como saudáveis, como por exemplo os provenientes da fruta. Nós precisamos de ter sempre guarda-costas para prevenir que haja ali uma subida do açúcar no sangue e consequente subida da insulina, que depois a longo prazo pode então levar aqui a resistência à insulina. Portanto, o ideal é sempre, a partir do momento em que consumimos hidratos de carbono, juntar alimentos que forneçam gorduras saudáveis, obviamente, não vale comer uma gordura de um bolo, e proteína. Portanto, esta é das estratégias centrais para controle da SOP. Depois há pequenas coisas que nós podemos fazer no dia-a-dia que nos permitem ir fazendo este controle, como por exemplo, não iniciar uma refeição principal pelos hidratos de carbono, por exemplo, pela batata ou pelo arroz. Se calhar vamos começar com uma sopa, com uma salada, com a carne, com o peixe, vamos deixando os hidratos de carbono mais para o final. Quando eu falo em não consumir hidratos de carbono sozinhos, se calhar vamos colocar uma peça de fruta a meio da manhã ou a meio da tarde, mas vamos colocar-lhe um ovo cozido, vamos colocar um punhado de amêndoas. Portanto, estão a ver aqui o exemplo da gordura e da proteína. Isto parece que são coisas relativamente simples, nada de especial, mas que em termos de resultados fazem uma diferença gigantesca. Sim. Também falaste bem do estilo de vida. Que género de estilo de vida ou que padrão esta pessoa deve adotar para reduzir esta sintomatologia, então? Bom, exercício físico é mandatório. Não dá para não fazer exercício físico. Primeiro porque nos melhora a sensibilidade às hormonas, nomeadamente às sexuais e também à insulina. E depois porque nos permite melhorar também aqui os marcadores de inflamação. Portanto, em conjunto com a alimentação, são, digamos que indissociáveis, são extremamente importantes. Mas é preciso dormir bem. Se eu não durmo bem, eu desregulo a produção da melatonina. A melatonina é extremamente importante porque funciona como um antioxidante, preservando a qualidade dos nossos óvulos e, portanto, sobretudo para as mulheres que querem engravidar, isto tem ainda mais importância, mas mesmo que não seja esse o objetivo, mesmo que não se pretenda engravidar, que seja por uma questão de melhoria de sintomas e da saúde, dormir um número de horas adequado, deitar-se até às 22, 23 horas, não estar ali exposto ou exposta a luzes azuis brilhantes antes do sono para não atrapalhar precisamente a produção desta hormona, da melatonina, isto é extremamente importante para a SOP. Para além desta questão do exercício e do sono.
Esta é velha, mas não dá para passar à frente, que é a gestão do stress. As mulheres com SOP tendem a ter uma reação ao stress diferente ou um bocadinho mais marcada do que as mulheres que não têm SOP. Portanto, é extremamente importante arranjar aqui técnicas que permitam gerir de algum modo o stress que nós vamos tendo no dia a dia. Eu não estou a falar do stress, por exemplo, tenho que ir comprar qualquer coisa porque a loja está a fechar e é um stress momentâneo, tenho que fazer uma tarefa muito rapidamente e preciso de ser rápida e isso causa-nos ali um pico de stress. Estou a falar de um stress crónico em que eu me sinto constantemente assoberbada, em que passo os dias a correr, em que nem tenho tempo de comer nem olhar para o lado, portanto esse tipo de situação crónica em pouco tempo acaba por trazer consequências bem pesadas. Acaba por nos causar mais consumo de nutrientes e nós precisamos de todos e mais alguns, precisamente também para controlar aqui a SOP, para manter os nossos ovários em bom estado, com qualidade dos nossos óvulos. E depois desvia, digamos assim, matéria-prima que é utilizada para produzir as hormonas esteroides, como a estrogênio e a progesterona. Portanto, se eu já não estou propriamente com estas hormonas em dia, se eu ainda roubo matéria-prima para produzir o cortisol, a hormona do stress, portanto, pioro ainda mais a situação. Portanto, Claro. aliados à alimentação, estes três pilares são extremamente importantes. Sim. Para quem foi diagnosticada com esta síndrome, e quer começar a procurar ajuda, qual é que deve ser o primeiro passo, desta pessoa? Ora, primeiro passo, eu diria que é encontrar profissionais de saúde que valorizem as queixas que esta mulher tem, que não se sentem apenas dar uma pílula ou um medicamento qualquer para silenciar sintomas. Na SOP, tal como em muitas condições relacionadas com a saúde feminina ou com a saúde em geral, na verdade, nós não nos podemos simplesmente cingir a silenciar sintomas. Nós temos de ir à raiz do problema e perceber o que é que está a causar aquele problema, qual foi o gatilho e o que é que perpetua aqueles sinais e sintomas. Só quando nós percebermos o que é que nos faz isto e atuarmos lá, é que vamos conseguir ser bem-sucedidos. Portanto, ter alguém, em primeiro lugar, que perceba o que é isto da SOP e que nos ouça, que esteja atento às nossas queixas, que valorize aquilo que nós transmitimos e que não nos atirem com um medicamento qualquer só para não sentirmos uma dor ou para eventualmente menstruarmos porque não estamos a menstruar há meses. Eu diria que esse é o primeiro passo. Para finalizar, qual é a mensagem principal que gostarias de deixar aqui para quem sofre com esta síndrome e que realmente quer melhorar a sua saúde a nível da alimentação e do estilo de vida? Bom, então, o que é que eu posso dizer? Que há muito que se pode fazer relativamente à alimentação, sobretudo se por acaso eu, enquanto mulher, entender que há coisas que posso não estar a fazer bem ou que não sei sequer se estou a fazer bem. E que é possível ter-se qualidade de vida, que é possível silenciar a SOP, é possível engravidar tendo SOP, apesar de eventualmente poder ser mais difícil, mas há todo um caminho que pode ser feito, há imensas coisas que podem ser feitas de forma natural, sem efeitos secundários, como a questão da alimentação, do exercício físico e de todos os outros pilares que eu falei. E dizer sobretudo aqui que não se deixem ficar por tratar, mesmo que o objetivo não seja engravidar, porque a SOP está associada, como eu disse, a repercussões neurológicas, endócrinas e metabólicas que se podem traduzir em situações de obesidade, de diabetes mellitus tipo 2, em situações de depressão e ansiedade. Portanto, é central cuidar de vocês e a alimentação e o estilo de vida farão toda a diferença e não custa assim tanto. É isso. E nós aqui no centro sabem que temos aqui uma equipa toda ela multidisciplinar e atuar em vários aspectos. Portanto, se procuram ajuda, podem, lá está, tirar as vossas dúvidas connosco
Também, se tiverem alguma dúvida sobre este tema em específico, podem deixar nos comentários ou enviar em mensagem privada que eu deixo também com a Catarina e ela com todo gosto responderá, não é? Catarina, não sei se queres deixar mais alguma dica, mais alguma sugestão antes de terminarmos. Por acaso, agora que falas, até queria aproveitar aqui uma coisa. Para dizer aqui uma coisa, melhor dizendo. Há imensos suplementos que podem ser utilizados neste contexto. E isto foi, ontem eu partilhei que ia fazer a live na minha página e recebi várias perguntas sobre mioinositol e outros suplementos. Portanto, há vários suplementos que podem ser utilizados. Tem de se ter em conta, lá está, mais uma vez, o fenótipo que temos à frente. Mas a intervenção tem de começar sempre pelo prato e pelo estilo de vida. Os suplementos vão suplementar, complementar a ação que estamos a levar a cabo. E, portanto, serão a cereja no topo do bolo e vão ajudar e fazer uma grande diferença. Mas se a base não estiver bem, eles não farão nada sozinhos. Portanto, tirar daqui dois ensinamentos. Em primeiro lugar, não suplementar o que a vizinha suplementa e, em segundo lugar, não se basearem apenas ou não se fiarem apenas no papel da suplementação. Mas, complementando aquilo que eu tinha dito antes, há imensas coisas que podem ser feitas e sem efeitos secundários, que é a melhor parte. Ainda bem, exatamente. Obrigada, Catarina, por este bocadinho. Eu é que agradeço por ter tido a oportunidade de falar aqui um pouquinho mais, de aprofundar um bocadinho mais aqui o tema para quem estiver interessado. Claro que sim. Esta foi então mais uma das nossas conversas e quem está a ver este vídeo posteriormente podem, como eu disse há bocadinho, deixar as vossas dúvidas, teremos todo o gosto em ajudar. E para todos, se quiserem marcar uma consulta, se tiverem essas dúvidas, se quiserem melhorar o estilo de vida, como a doutora Catarina disse, existem aqui várias soluções que podem ser postas em prática e ver qual é que resulta melhor convosco, porque nenhum corpo é igual a nenhum, como já foi dito aqui várias vezes por todos os profissionais que têm estado aqui. É só falarem connosco, temos todo o gosto em agilizar um horário que seja conveniente para ambos. Por isso fiquem à vontade, estamos cá mesmo para ajudar. Obrigada mais uma vez, Catarina. Obrigada eu. Obrigada e boa tarde a todos. Obrigada. Obrigada.